Fala pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Eu me chamo Herreiro, sou professor aqui da Científica Discursivas e hoje vamos falar sobre CNU mais uma vez, sobre a área 9, mais especificamente que fala sobre regulação, beleza? Então, é um concurso muito bom, tá? Vocês vão ver que tem salários aí bastante atrativos aí que vão reunir diversos cargos aí de nível técnico, nível também de analista e nível de especialista também, tá bom? Mas todos eles exigem minimamente aí o nível médio ou nível técnico na sua área de formação. Vocês vão brigar aí por vagas na Anvisa, TAC, ANEEL, ANM, enfim, e outros órgãos públicos aí, outras autarquias especificamente, por também se tratar de um bloco que vai destinar vagas para agências reguladoras, beleza? Bom, pessoal, eu sou perito criminal aqui no estado de São Paulo, beleza? Também já fui escrevente técnico judiciário aqui do TJ São Paulo e vim aqui compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tive também no formato de dicas aí para que vocês possam ir bem nessa prova discursiva. Bom, então o foco hoje é falar sobre a prova discursiva do bloco 9, que vai tratar sobre regulação, tá bom? No CNU, mais especificamente aí na fase da prova discursiva, beleza? Desde já, se você gostar do vídeo, deixa o like, inscreva-se, porque isso ajuda muita gente e isso indica para nós que esse tipo de conteúdo gratuito é útil e é bom para todos vocês. Bom, que isso ajuda vocês e isso também nos incentiva a continuar produzindo materiais desse tipo, por ver que isso realmente ajuda vocês, tá bom? Então é isso. Bom, em linhas iniciais, bora lá, eu vou de novo. Se você já viu alguma outra live minha, você já está ciente que geralmente eu opto por usar palavras mais simples, por usar termos menos rebuscados, aliás, a fim de tornar a nossa comunicação mais direta, tá bom? Sem ter travas, sem ter muita barreira, né? Na mensagem que eu quero que vocês absorvam e naquilo que vocês vão poder tirar disso. Bom, então, tentar falar de forma bem simples. Qualquer coisa, vocês, por favor, comentem aqui no chat, porque eu vou estar de olho. E caso você esteja vendo esse vídeo em um momento posterior, deixe também aqui embaixo um comentário para que nós possamos trocar ideia aí, para que você possa ficar também ficar ciente que a sua dúvida também será sanada. Hoje vocês vão ver um modelo de discursiva, tá bom, para essa área, e uma questão inédita, tá bom, no formato FGV, que vai ser a banca de vocês aí pro CNU, beleza? Sem mais delongas, bora lá então. Seguinte, pessoal, banca FGV, vocês já estão carecas aí dessa notícia. E a prova de vocês dessa vez ela vai ter ela vai ter duas questões discursivas no caso de outros blocos, mas no caso de vocês vão fazer um texto dissertativo argumentativo. Então, muito cuidado, tá bom, com o tipo de texto que vai ser cobrado na prova de vocês, beleza? Panorama geral do concurso, são 286 vagas, gente, é vaga pra caramba, tá bom? Isso contando que provavelmente eles também vão chamar além para preencher cadastro de reserva, como também já está acontecendo agora neste CNU. As pessoas que foram aprovadas no último, elas ainda estão sendo chamadas, mesmo tendo passado fora das vagas, tá bom? Então isso mostra que o governo federal ele tem intuito sim de aproveitar os candidatos que foram aprovados, na medida em que aqueles que forem melhor classificados e não tomem posse, eles desistam e abram vaga para que vocês possam tomar posse no lugar deles, beleza? Então fiquem atentos a isso, porque pode ser que eles chamem muito mais desse número de vagas que está aqui previsto, beleza? Quanto é que vocês vão trabalhar por semana? Via de regra 40 horas, tá bom? Então 8 horas, 5 dias, 40. Essa vai ser a regra. Nível médio e técnico, como já falei, como já comentamos aqui, beleza? E prova objetiva vai ser no dia 5 de outubro. Já a prova discursiva vai ser em momento posterior, no dia 7 de dezembro. Então, vocês vão ter um bom tempo também para que vocês possam se preparar com qualidade, beleza?
Bom, quanto que ganha? Quanto que paga essa brincadeira aí, né? Essa é uma dúvida também que eu tinha e é muito válida, gente, porque tudo hoje custa dinheiro. Então, querendo ou não, boa parte das nossas vidas nós temos que pautar sim, né, pelos ganhos financeiros aí que esse cargo pode dar pra gente. Tá bom? Então não tem nenhum problema vocês quererem saber mais sobre quanto paga. Na verdade, isso deve ser sim um dos fatores que vocês devem levar em conta na escolha de um cargo. Considerando isso e pensando que é um cargo de nível médio para técnico, os salários aqui variam de R$8.000 a mais de R$10.000. Perceba que vocês podem ganhar praticamente R$10.000 tendo aí nível médio ou técnico. Então, você que não tem ainda idade, tecnólogo, essa é a sua chance de poder prestar um desses concursos aí, concorrer a grandes salários no Brasil. Dificilmente vocês vão ganhar isso em começo de carreira, em diversos cargos, tá bom? Exceto médico, talvez. Agora, todo o resto é muito difícil que um salário inicial ele chegue próximo a isso. Fiquem bem atentos a essa possibilidade. Lembrando que não é apenas esse valor. Em vários órgãos aqui vocês vão ter diversos adicionais, inclusive adicionais de qualificação. Então você que é mestre, doutor, você que tem uma pós-lato sensu e você quer trazer isso também para o setor público, você vai também ter sim gratificações de qualificação. Isso é super normal em diversos órgãos, isso é sempre presente, tá bom? E não vai ser diferente para todos vocês. Eu não falei aqui sobre auxílio alimentação, não falei sobre auxílio transporte, não falei também sobre outras verbas de cunho indenizatório que vocês possam vir a ganhar nesses cargos. Então lembrem-se que o valor que eu estou dizendo aqui hoje é apenas o valor que vocês vão receber a título de edital. Vocês podem ter muito mais verbas aí a serem acrescidas na sua remuneração, beleza? Então fiquem atentos a isso. Agora, por que a discursiva do bloco 9 ela pode definir a sua classificação? Leiam aqui bloco 9, tá? Não é 8, não é 9. Por quê? Porque a prova de vocês, pelo que a gente já viu, ela vai ter 60 questões, sendo 20 aí de cunho geral, de conhecimentos gerais, 40 de cunho específico, né, de caráter específico. E essa sim vão ter um peso maior na prova de vocês. Só que é muito provável que vocês não gabaritem, que FGV, concurso, juntou os dois, fudeu. A gente precisa recuperar os pontos que a gente perder no meio do caminho. Qual que é a melhor maneira de você poderem recuperar pontos numa prova? É fazendo uma boa discursiva, é fazendo um bom texto para que aquilo que você perdeu na prova objetiva você possa recuperar no seu texto, tá bom? Então, essa precisa ser a função do seu texto. Recuperar pontos que você perdeu na prova e se distanciar ainda mais do bolo que vai estar ali na média, tá bom? Então, um texto bem feito, um texto básico, bem feito, é o que você precisa para poder se destacar nessa prova, beleza? Aqui no blog também a gente até colocou, inclusive o link desse blog vai estar aqui na parte de baixo, aqui na descrição do vídeo, para que vocês também possam fazer a leitura, tá bom? Que é muito importante que vocês valorizem essa etapa, que vocês corram atrás de se preparar com qualidade para essa parte, tendo em vista que qualquer deslize, qualquer erro gramatical, qualquer erro de coesão, qualquer falha na concatenação de ideias, na ligação de pensamentos, isso pode vir a trazer prejuízo na nota de vocês. Bom, então, se preparem, mostrem domínio não somente do conteúdo, mas também da língua portuguesa, da forma como vocês vão expor a ideia de vocês. Tem muita gente que tem bastante conteúdo e, por já julgar que já sabe o suficiente, acaba negligenciando a etapa do preparo para poder fazer um texto e externalizar o conteúdo que ela já tem. Bom, então isso é um erro muito comum e muito grave que nós vemos em vários alunos. Eles não se preparam para uma prova específica e de modo específico para aquela prova. Isso é uma coisa que já consegue diagnosticar e tenta sempre corrigir com todos vocês, tá bom? Então, preparem-se para a prova discursiva desse bloco
bloco 9 do CNU de modo específico. Estudem as questões que são no bloco de vocês, façam acompanhamento, né, com pessoas que já estão na área faz tempo, também nessa parte de discursiva, né, que entendem também de banca FGV, que fazem levantamentos, que também trazem para vocês possíveis temas, tá bom? Então busquem sempre esse apoio para que vocês possam poupar tempo na hora da preparação de vocês, que o único trabalho de vocês sejam sentar a bundinha na cadeira e poder estudar sem se preocupar tanto com o planejamento de como é que vai fazer e tal. O dinheiro compra tempo, e compra tempo de outras pessoas, a fim de que vocês possam economizar tempo de vida e direcionar isso para os estudos de vocês. A ideia aqui é sempre maximizar o tempo de estudo de vocês e sempre direcionar o que vocês forem fazer para algo que seja mais produtivo e mais direcionado, tá bom? Para aprovação de vocês. Beleza? Continuando. O que uma boa redação precisa ter para poder tirar uma boa nota a FGV no CNU? Bom, só que um breve parênteses. No CNU anterior, nós tivemos a banca Sesgran Rio. Vocês já viram, vocês já estão cientes. Creio que vocês já saibam também sobre o último certame. Mas vale a pena também comentar. A Sesgran Rio, ela tem um modo de enxergar o texto. Ela tem um modo de cobrança diferente. Ela tem um modo de exigência diferente. Critérios de correção que pesam mais para uma coisa do que para outra. A FGV costuma ser bastante técnica, mas ela na hora de dar o tema, às vezes ela é um pouco mais genérica e vocês que vão poder encaixar o conhecimento de vocês com aquilo que ela quer, tá bom? Então fiquem ligados e ligadas quando vocês se depararem com textos da FGV, beleza? Bom, mas trouxe esse parênteses para aqui. Para poder falar para vocês que é possível fazer um bom texto para a banca de vocês, para FGV, fazer um texto que é simples, bom, que vocês vão ver que assim é simples, mas é bem feito. Então, o bom e bem feito, o básico e bem feito, aliás, ele é muito melhor do que você fazer um texto com palavras inteiramente rebuscadas, né? Palavras difíceis, palavras chiques que não vão dizer porra nenhuma, tá? Então, a gente prefere que vocês escrevam básico, bem feito, coerente, estruturado, ao invés de vocês quererem inventar moda e querer passar a perna em alguém que já viu mais de 10 mil textos na vida, e o seu vai ser mais um. Então, ele vai identificar na hora se você estiver tentando enrolar ou não. O pessoal vai saber. Então, vamos tentar facilitar a vida dela, fazendo algo simples, coeso, mas bem feito. Muito bem feito, por sinal. Para isso, gente, todo texto dissertativo, argumentativo, precisa começar com uma introdução. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, enfim, em outras aulas, em outros cursinhos, enfim. Mas vamos trazer isso aqui para o contexto FGV, de modo que vocês consigam entender qual é o propósito real de uma boa introdução. Pessoal, a nossa introdução, ela precisa ter alguns pontos assim bem claros, né? Primeiro, ela precisa apresentar o tema. Essa é a primeira função dela. Segundo, no contexto de um texto dissertativo argumentativo, vocês precisam também trazer a tese na sequência. Então, nós temos o quê? A apresentação do tema e depois da tese, beleza? Até aí, beleza. Logo depois, vocês também precisam apresentar quais argumentos, quais aspectos você julga compatíveis para sustentar a sua tese. Então, ou seja, você vai apresentar o tema, depois você vai trazer a sua tese, para depois você indicar quais argumentos sustentam a sua tese. Agora, vamos com calma também aqui. Falei tema, tese, aspecto. 3 pontos aqui que vocês precisam ter claro na mente de vocês. O que é cada um? O tema, gente, quando você apresenta o tema, eu vou até ver se eu tenho uma imagem. Quando você apresenta o tema, qual que é a nossa principal função? A gente vai trazer o tema, mas como? De forma geral. Se o tema ele foi dado como título assim como um título dado ali pela banca, você vai tangenciar o tema para falar sobre aquele assunto que ele quer que você fale. Mas calma que isso aqui vai ficar mais claro quando vocês virem exemplos. Na sequência, vocês vão fazer o quê? A tese. Mas o que significa
a tese. O que significa você ter uma tese, você fazer a tese? O que é? É o seu ponto de vista acerca daquele, o seu posicionamento acerca daquele tema e sobre a problemática que talvez a banca te, para que você possa refletir e argumentar em cima dessa problemática que vai estar ligada ao... Então, por exemplo, se o tema for segurança pública, provavelmente a sua tese vai ser falar sobre desafios, impactos positivos, negativos daquele tema. E os seus aspectos vão ser justamente aquilo que vai sustentar a sua tese. Então, por exemplo, se o seu tema for segurança pública, digamos que seja, a sua tese provavelmente vai estar ligada a algo que ele pediu que você refletisse, que ele, o corretor. Então, ou seja, se ele pedir que você fale sobre os desafios da segurança pública, você vai ter que falar sobre violência, vai ter que falar sobre custos operacionais e falar sobre, por exemplo, logística. Então, assim, são 3 pontos que vocês precisam tratar para poder sustentar o tópico desafios, que vai ser a sua tese. Os desafios para a segurança pública, por exemplo. Percebam que tudo é amarrado, de acordo com o tema, de acordo com cada tipo de prova, você vai ter tema que dele vai se sair uma tese. E disso daí é só você ler o tema que vai estar bem claro. Sua tese vai ser favorável, contrária, ela vai dar motivos ou não para que algo esteja, para que a sua tese ela faça sentido, beleza? Então vamos aqui voltar mais para cima para que vocês possam a noção do macro para depois irem para o micro. Eu até fiz aqui um exemplo como é que uma boa introdução deve ser feita. Acho que assim está melhor para que vocês leiam, né? Vamos lá. Já falei, apresentação do tema, tese e depois trazer o quê? Os aspectos argumentativos, que são o quê? Os 3 argumentos que vão ser desenvolvidos nos parágrafos de desenvolvimento, beleza? Então, um exemplo de uma boa introdução. O fortalecimento das políticas públicas regulatórias exige transparência institucional, capacitação térmica e padronização de procedimentos. Perceba que o tema foi dado justo na primeira frase. A gente falou sobre de modo tangencial. A gente só circundou o tema, porque provavelmente o tema falava sobre o quê? Fortalecimento de políticas públicas regulatórias. Ponto. Beleza? Agora, qual que é a nossa tese acerca desse tema? Vamos ver? Nesse contexto, é fundamental que os órgãos reguladores aprimorem sua atuação com base em critérios objetivos, respeitando os princípios da administração pública. Percebam que o quê? Para que haja um fortalecimento das políticas públicas regulatórias, a minha tese é que os órgãos reguladores em si têm papel fundamental nisso e eles precisam aprimorar a sua atuação em critérios objetivos. Perceba que tese é diretamente ligada, então não tem como você trazer uma tese que não seja relacionada e ele vai te dar esse contexto. Então fiquem tranquilos com isso, porque isso vocês vão poder depreender do tema, beleza? Agora, o que vai sustentar a sua tese são os argumentos que vão fazer ela ser coerente ou não. Por isso, é necessário refletir sobre a importância da regulação, os desafios de sua implementação e as estratégias para garantir sua efetividade. Percebam, mais uma vez, nesse ponto aqui, eu tenho 3 tópicos que vão sustentar a minha tese. Importância da... vocês acham que importância da regulação tem a ver com o fato de órgãos reguladores aprimorarem critérios objetivos? Ora, é lógico que sim, né? Porque a própria regulação, ela faz parte da atuação desses órgãos de em critério objetivo, beleza? Como também desafios de implementação também está dentro, né, dessa atuação desses órgãos, também está dentro. Por último, estratégias para garantir a sua efetividade também está dentro de aprimorar a sua atuação. Perceba que aprimorar a atuação desses órgãos reguladores tem tudo a ver com esses 3 pontos. Então já até trouxemos aqui agora. Então é assim que a gente tenta fazer o básico bem feito. É algo que caixa justamente com a ideia anterior. Você traz o tema, depois você traz a tese, depois você trazer os aspectos que vão sustentar a sua tese. Tudo isso na introdução, beleza? Gente, se tiver dúvida, por gentileza,
comentem aqui do lado, ou mesmo na parte de baixo aqui dos comentários, para que depois a gente possa, enfim, trocar ideia. A gente vai numa boa conversando. Pode ser um pouco abstrato num primeiro momento, mas com prática, com treino, isso vai ser natural para você. Isso é prática, é treino. Quem nunca fez vai achar um pouquinho difícil no começo, mas com a prática isso se torna automático, beleza? Bom, feito o nosso desenvolvimento, qual que é o próximo passo? É fazer o quê? Feito a nossa introdução, qual que é o próximo passo? É fazer o núcleo do texto, é fazer o nosso desenvolvimento. A gente propõe que vocês façam essa parte em 3 parágrafos. Logo, se a gente trouxe 3 aspectos ali na nossa introdução, quer dizer que cada um desses aspectos aqui, cada um deles precisa ser abordado em um parágrafo específico. Beleza? Então, cada parágrafo vai falar de um aspecto. Até aqui, joia, né? Agora, como vocês podem começar um parágrafo de desenvolvimento? Bom, primeiro, vocês vão começar com uma coisa que nós chamamos de tópico frasal. Tópico frasal. Eu vou até puxar para mim. Vocês já viram manchete de jornal? Já viu que geralmente a manchete, ela resume a notícia inteira? Já viram isso? Já, né? Então, tópico frasal é praticamente isso, mas ele, ao invés de resumir uma notícia de jornal, ele vai resumir a ideia que aquele parágrafo vai abordar. É só isso. E aí, depois que você resume essa ideia que esse parágrafo vai abordar logo no começo do parágrafo, você vai desenvolver essa ideia, você vai argumentar para justificar o porquê que você disse aquilo, por que você está sustentando esse meio de pensar, entende? Logo, na sequência de você fazer o tópico frasal, você vai desenvolver a ideia que você resumiu. É basicamente isso. E aí, logicamente, ao final, vocês podem também trazer um fechamento facultativo para esse parágrafo. Ou seja, vocês podem fazer uma mini conclusão desse parágrafo, beleza? Também é muito relevante que vocês façam uma coisa, que vocês usem conectores, que vocês usem palavras que liguem as orações de cada parágrafo de vocês. Então, se o seu texto tiver 3 frases, vocês precisam que essas frases, vocês precisam tornar essas frases coesas entre si. Você não pode começar falando algo e no mesmo parágrafo você falar de algo que não tem nada a ver. Muito cuidado com isso, vocês precisam ser coesos. Termos de ligação ajudou muito. Por exemplo, se eu der duas frases para vocês. Eu estou com frio. Eu coloquei uma blusa. Perceba que vocês entenderam o que eu quis dizer, mas vocês precisaram reescrever as 2 frases mentalmente de outra forma. Por que ele pôs a blusa? Porque ele sentiu frio. Então percebam que esse porquê é justamente um termo que liga as 2 frases. Então, para que essas duas frases fiquem coesas, ou então que elas fiquem coerentes entre si, a gente usa elementos de ligação como conjunções, advérbios, locuções adverbiais, por aí vai. Por exemplo, uma frase como essa ficaria coesa se eu dissesse: eu estou com frio, logo, coloquei a blusa. Desse modo, a gente consegue criar causa e consequência para as 2 frases e ligar essas frases traduzindo uma ideia de causa, beleza? Causa e consequência. Até aqui, beleza? Entenderam que cada parágrafo nosso de desenvolvimento vai ser praticamente um fato acerca do nosso argumento, para depois desenrolar essa ideia do nosso argumento, para depois, se for o caso e se houver linha, fazer uma mini conclusão desse argumento, tá bom? Bom, vamos lá. No final, agora beleza, a gente já fizemos aqui a nossa introdução, fizemos também o nosso desenvolvimento. O que falta, gente? Fazer o fechamento, fazer a nossa conclusão. E num contexto de uma avaliação de um texto, aliás, dissertativo, argumentativo, é importante que na conclusão a gente retome a nossa tese para sustentar o nosso ponto de vista. Depois disso, depois que a gente retomar a tese, nós temos que fazer algo além e dizer o porquê que a gente ainda ratifica, ainda confirma o que nós dissemos na tese lá em cima na nossa introdução. Como? Trazendo também
os nossos aspectos que embasaram a nossa tese. Ou seja, trazer de novo cada argumento que sustentou o nosso ponto de vista acerca do tema, beleza? E aqui eu vou dar um exemplo no mesmo tema que nós fizemos ali em cima sobre regulação. Olha só. Portanto, olha só, viu? Começo uma palavra com um termo de ligação que dá a ideia de conclusão. Portanto, a regulação estatal é fundamental para promover o equilíbrio entre os interesses coletivos e privados por meio da fiscalização técnica eficiente, superação de entraves institucionais e modernização das práticas regulatórias. Perceba que esses 3 pontos aqui são basicamente os pontos que a gente colocou aqui na nossa introdução. É basicamente isso daqui, ó. Aqui, ó. Importância da regulação, desafio de sua implementação e estratégias para garantir a sua efetividade. É basicamente isso aqui em outras palavras, beleza? Fizemos isso. Agora, o que vocês vão fazer depois de trazer aí essa tese, né, ratificada, essa tese reafirmada, também os aspectos que a sustentaram. Agora, vocês vão fazer o fechamento geral do texto, que vai ser uma frase que vai ter um cunho conclusivo para o texto todo. Querem ver? O fortalecimento da capacidade reguladora exige compromisso com a transparência, a participação social e a eficiência administrativa, de modo a assegurar serviços públicos de qualidade e proteção dos direitos aos cidadãos. Gente, viram assim que não é nada de genial. Logicamente que eu trouxe aqui fragmentos de texto para que vocês possam entender um pouquinho, poder maquinar aí na mente de vocês como é que seria feito num texto à parte, mas é proposital. Eu quero que vocês consigam abstrair essa ideia para poder agora enxergá-la na nossa questão inédita, tá bom? Que agora vai ser com vocês também. Eu vou mostrar para vocês aqui uma questão que a gente elaborou no modelo FGV, que vai ser bem parecida com esse modelo que a gente está passando para vocês, tá bom? Vai ser exatamente o mesmo modelo, só que feita na redação inteira, beleza? Então vamos ver aqui, ó, a nossa questão inédita aqui, ó. CNU, bloco 9, regulação. Então vamos lá para a nossa questão inédita. A atuação das agências reguladoras no Brasil busca garantir o equilíbrio entre interesse público e o funcionamento adequado de setores essenciais, como saúde, transporte, energia e telecomunicações. Nesse contexto, instrumentos como a análise de impacto regulatório, a avaliação de resultado regulatório e a agenda regulatória têm sido cada vez mais exigidos como boas práticas no processo decisório e na fiscalização. Considerando os desafios enfrentados pelas agências reguladoras na promoção da transparência, da eficiência e da segurança jurídica, redija um texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas sobre o tema a seguir. Ele vai te dar o tema ou ele vai pôr aqui em cima. Vamos ver o tema. Boas práticas e instrumentos de governança para a atuação eficiente das agências reguladoras. Esse é o tema. Então, nosso texto vai ter que falar exatamente o que? Citar boas práticas, citar instrumentos de governança que vão ajudar na eficiência de agências reguladoras, tá bom? Para isso, nós vamos ter que tirar uma tese daqui, falar que eles são bons, que eles ajudam, que esses mecanismos ajudam bastante essas agências a serem eficientes, beleza? E citá-los, beleza? Vai ser praticamente isso. Então, bora lá. Como nós já falamos, a nossa introdução começa com afirmação de cunho geral, tese e tópicos frasais, beleza? Então, vamos ver aqui um exemplo de como é que a nossa discursiva começaria para esse tema. A atuação regulatória do Estado exige equilíbrio entre técnica, transparência e controle. Pessoal, eu trouxe aqui um fato, certo? Eu trouxe um fato. E esse fato, vocês podem ver que é exatamente o tema que ele passou para a gente. A gente praticamente escreveu isso daqui, tangenciando esse tema, trazendo-o como se fosse um fato. E é verdade, beleza? Continuando. Ó, eu vou trazer algo na sequência. Então, para
que haja uma ligação entre isso que está de verde e isso que está em azul clarinho, eu preciso usar um termo de ligação. Então, olha só, nesse contexto, ou seja, eu estou ligando o que vai vir à frente com o que eu falei atrás. As agências reguladoras ganham destaque, demandando boas práticas que assegurem legitimidade e eficácia. Ou seja, estou falando que nesse contexto de técnica, transparência e controle da atuação estatal, as agências reguladoras, elas ganham destaque. Ou seja, eu estou pondo ela como tese. Eu estou dizendo que se isso acontecer, se elas tiverem isso, vai ser joia, vai ser bom. Então essa é a minha tese. Quer dizer que se isso realmente for feito, ajudar, vai ser bom, positivo. Beleza? Continuando. Assim, para compreender esse papel institucional, é essencial abordar as boas práticas no fortalecimento das agências, ou seja, meu primeiro argumento para que isso daqui possa ser concretizado. A importância da participação social na elaboração da agenda regulatória, ou seja, mais um ponto que vai fazer com que isso aqui possa ser concretizado. E o uso da fiscalização baseada na análise e gerenciamento de risco. Mais um ponto que vai falar sobre boas práticas, assegurem legitimidade e eficácia. Pessoal, vocês viram que no final das contas não é uma coisa, nossa, como é uma coisa rebuscada. Não, é o básico bem feito. A gente usou alguns temas que são técnicos, sim, porque é justamente da área de vocês. Vocês vão poder fazer isso, mas a forma como está disposto o nosso pensamento aqui na introdução, ela é muito lógica, ela é muito coesa, ela é boa. Então é isso que vocês podem reproduzir na prova de vocês com treino, prática, com correções, com conversas aí com pessoas que já estão na área há um bom tempo. Tudo isso aqui que eu estou passando para vocês hoje é treinável, não exige inteligência, não exige um alto QI, exige só o quê? Repertório, treino e mais treino. É isso. Beleza? Feito isso, como é que a gente continua o nosso texto? Bom, já fizemos então a nossa introdução, vamos agora fazer o quê? O nosso desenvolvimento. De novo, como é que ele começa? Tópico frasal que vai apresentar a primeira ideia que a gente trouxe lá em cima para depois desenrolar a nossa ideia, ou seja, trazer o nosso argumento em si, argumentar, e caso houver espaço ainda de linhas e nós quisermos fazer um encerramento, uma breve conclusão daquela nossa ideia, é possível fazer sim uma frase de encerramento para aquele parágrafo. Vamos ver isso na prática mais uma vez, beleza? Olha aqui, ó. Segundo parágrafo, vamos falar sobre boas práticas regulatórias e fortalecimento institucional. Então, olha só. Em primeiro lugar, a adoção de instrumentos como a análise de impacto regulatório, AIR, e a avaliação de resultado regulatório, ARR, fortalece a regulação ao tornar as decisões mais previsíveis, racionais e embasadas. Pessoal, eu trouxe um fato. Como eu já falei para vocês, eu trouxe um fato. A primeira frase do nosso argumento é um fato acerca do próprio argumento, beleza? Vocês vão constatar. Na sequência, vocês vão explicar o porquê que isso é um fato. Então, o porquê que isso é verdade. Ou então, o que decorre dessa verdade. Quais são as consequências, o que isso traz, o que isso acarreta para o nosso tema. Então, vamos lá, continuando. Por meio dessas ferramentas, os impactos e resultados normativos são avaliados de forma crítica e transparente. Expliquei. Vou falar mais? Olha só. Desse modo, promove-se um ciclo de aperfeiçoamento institucional contínuo, essencial para consolidar a legitimidade e a eficácia das agências reguladoras. Pessoal, é isso. Fechei aqui. Fechei o nosso parágrafo. E agora vocês viram que nada mais é do que uma explicação ou um desenrolar desse parágrafo. Aliás, dessa frase que nós colocamos aqui no começo do parágrafo. Você traz um fato acerca do nosso aspecto. Depois você abre esse fato dizendo o porquê que ele é verdade e continua justificando. Assim vocês conseguem manter coerência e coesão e ganham pontos aí junto ao seu corretor, beleza? E aliás, percebam que isso daqui, mais uma vez, como eu falei que vocês não precisam ser gênios, na verdade vocês precisam mostrar para o corretor que vocês leram
que foi proposto, isso daqui é uma ideia que ele mesmo deu no nosso enunciado, se vocês forem se lembrar. Então, isso daqui ele já nos deu no próprio enunciado. Eu só usei de modo a argumentar com esses elementos. Beleza? Qualquer dúvida, por favor, comentem aqui embaixo que a gente depois troca ideia ali, ou mesmo aqui no chat que nós estamos de olho. Terceiro parágrafo, olha lá. Segundo aspecto, entraves na gestão de serviço, que nós já falamos ali em cima. Então, olha só. Ademais, ó, de novo, um termo que começa e cria uma nova relação com os parágrafos que vieram antes dele. Ademais, a participação social qualifica todo o processo de construção da agenda regulatória. Olha só, a gente está falando o quê? Sobre participação social. E que isso é algo realmente por meio de consultas públicas, audiências e manifestações técnicas, diversos segmentos da sociedade contribuem para definir prioridades normativas. Ó, eu acabei de dizer o porquê que isso daqui é bom. Por que a participação social é boa, beleza? Essa participação ativa mitiga as assimetrias de informação, fortalece a transparência e dificulta a captura regulatória. Ó, de novo, a participação social ela tem coisas boas, eu estou dizendo. E como isso realmente ajuda no nosso texto, aliás, na nossa linha de pensamento. Desse modo, a atuação das agências torna-se mais democrática, legítima e aderente às necessidades da sociedade. Gente, isso aqui é o quê? É aquele fechamento que a gente comentou que é opcional. Aqui em cima, são fechamentos opcionais. Se vocês não quiserem colocá-los no texto de vocês, também tá certo, mas eu pus porque isso garante pra gente também mais coesão e mostra que o nosso texto está fazendo um gradiente, ele está subindo, ele está crescendo na ideia, ele está indo aos pouquinhos progredindo nas ideias, beleza? O nosso segundo argumento era o quê? Participação social como algo bom para essa agenda regulatória. Um terceiro ponto, a fiscalização orientada por risco, beleza? Então olha só, consequentemente, a fiscalização orientada por risco contribui para a efetividade regulatória, beleza? Então esse aqui era um outro ponto que nós também colocamos lá em cima na nossa introdução. Ao direcionar esforços para setores com maior potencial de impacto negativo, otimiza-se o uso dos recursos públicos e evita-se o excesso de burocracia. Vocês viram que então, desse modo, a gente consegue cada vez mais, usando essa fórmula, a gente consegue escrever cada vez mais e direcionar o texto de modo a sempre trazer um fato e explicar porque isso é muito mais fácil. Pode ver que essa frase aqui na sequência da parte amarela justifica o porquê que eu disse esse fato, que é a parte em amarelo em si, beleza? Além disso, a fiscalização responsiva permite ajustar a abordagem conforme o grau de conformidade do regulado, priorizando ações educativas antes das sancionatórias, o que estimula a cooperação e o cumprimento voluntário das normas. Ou seja, eu dei dois motivos para falar que o porquê que a fiscalização orientada por risco contribui para a efetividade regulatória. Acabei de falar, dei dois motivos, bem dados ainda. Então, assim, é desse modo que a gente faz os textos, é desse modo que a gente dialoga com o nosso leitor, a fim de convencê-lo de que o que nós estamos falando vai ser válido para eles, tá bom? Conclusão, e aí vem justamente a parte que a gente vai ter que retomar a nossa tese, bem como também vamos ter que retomar os aspectos do nosso texto. Então vamos lá. Portanto, a qualidade da ação regulatória estatal depende diretamente da aplicação de boas práticas institucionais, ou seja, estamos retomando o primeiro aspecto, o incentivo à participação social estruturada, o segundo aspecto, e implementação de fiscalização orientada por risco, nosso terceiro aspecto. E aí vem, esses pilares asseguram maior legitimidade, eficiência e confiança nos órgãos reguladores, que é a nossa tese, que é falar sobre como é que isso pode realmente acontecer. Eu já trouxe ela aqui justificando o quê? Retomando os argumentos, beleza? Por fim,
Ao corrigir falhas de mercado e garantir previsibilidade, o Estado reforça sua capacidade de promover justiça social, proteção ao consumidor e desenvolvimento sustentável. É algo que exige muito QI? Não, gente. Então, pelo contrário, exige treino. Não é algo fácil de fazer, mas é simples. Com prática, vocês conseguem fazer. A prática nesse caso aqui vai ser a mestra de vocês para que vocês possam fazer textos desse mesmo grau. Isso aqui, gente, vocês pegam assim, uns 3 textos fazendo. Sério, sendo bem realista. É possível ir bem numa prova discursiva, ainda que vocês não tenham, que vocês nunca tenham sido bons alunos e tal, desde que haja prática, comprometimento e direcionamento. Isso é o que a gente se propõe a fazer aqui na científica. Não é vender a fórmula mágica, não é isso. Mas sim direcionar vocês para um estudo que é mais direto, conciso, que é mais coerente com o tempo que vocês têm também para poder estudar. Nós aqui servimos como um guia, um guia que vai falar para vocês os meios mais eficientes para que vocês cheguem aonde vocês querem chegar, mas vai depender muito do esforço de cada um de vocês para isso. Tem treino, nós vamos treinar vocês para isso, para que vocês sejam bons. Agora, vocês também vão ter que estar dispostos aí a aprender também, né? Uma forma que talvez seja mais simples, mais coesa e mais direcionado para um texto geral, beleza? Pessoal, baixem o nosso e-book gratuito que vai estar aqui embaixo na descrição, que vai ter essas e mais dicas aí também de modo gratuito, tá bom? Para que vocês também possam conhecer um pouco do trabalho da científica, e também há vários vídeos também que eu vou até também falar para os nossos colegas colocarem aqui também na descrição, para que vocês também possam ter acesso não apenas ao blog em si, mas dentro do blog também vocês poderem ter acesso aí aos vídeos, tá bom? Pessoal, é isso. Se você curtiu, se você achou que isso ajudou você aí na sua preparação, deixa o like, beleza? Também inscreva-se no canal da Científica, nós temos também Instagram, tá bom? Vocês podem colocar lá Científica Concursos e Científica Discursivas, que vocês vão ter sempre aí uma boa fonte de informação aí sobre concursos públicos, beleza? Ainda mais na área CNU, tá bom? Nas áreas periciais, nas áreas aí policiais e outras também que são técnicos científicos, beleza? Espero que tenha tudo aqui ficado claro. E é isso, tá? A gente tá aí disponível aí para dúvidas. Podem também chamar no Instagram. É só pôr lá Leonardo Herrero, que aí a gente troca a ideia numa boa, beleza? Então, qualquer dúvida, estamos aí, pessoal. Abraço e estudem, viu? Não negligenciem a preparação para a prova discursiva de vocês, tá bom? Tamo junto. Abraço.